Olá, boa noite. Boa noite, seguidores da Ampul. Boa noite, caro Vanderlei, segundo tesoureiro da atual diretoria. Boa noite, Glened. E aos demais que estão entrando, estão chegando na nossa live, estão chegando em mais um Diálogos Sergipanos. Espero que a noite seja bastante proveitosa. Estamos aguardando o nosso convidado de hoje ingressar nessa live, o professor Amâncio Cardoso, e esperando também, aqueles que quiserem assistir, quiserem aproveitar mais esse debate de mais uma noite desse grande evento que a Ampul Sergipe está promovendo aqui no Instagram. Boa noite, Jefferson, presidente da Ampul Sergipe, também presente aqui na nossa live, nossa transmissão. Já são 7 horas, Nós geralmente começamos impreterivelmente as lives às 7 horas, mas como eu falei, estamos esperando a chegada do nosso convidado, professor Amâncio. Horácio, o grande historiador, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Caso vocês não consigam me ouvir, sinalizem, por favor. Certo? Mas eu acho que com o fone fica melhor de ouvir. Aproveitando o ensejo, ontem nós tivemos uma live muito proveitosa com o professor Jefferson e o professor Vanderlei. E gostaria de parabenizar os historiadores aqui presentes pelo dia de ontem e pela regulamentação da profissão também. Grandes desafios estão por vir, mas é um momento de comemoração. Só relembrando, para quem não estava nos outros diálogos sergipanos, nós já tivemos aqui o professor Jefferson, presidente da Ampul, com a professora Andresa Mainardi, falando sobre o cinema em Aracaju, no século XX. Nós já tivemos o professor Vanderlei, juntamente com o professor Anderson, falando da São Cristóvão, setecentista. Boa noite, Sandra Ribeiro. E hoje nós estamos na terceira noite de Diálogos Sergipanos. E já adiantando para vocês, hoje eu e o professor Amâncio vamos ter uma conversa aqui bem interessante sobre Sergipe e a pandemia de cólera, que assolou a província entre os anos de 1855 e 1856. Boa noite, professor Amâncio. Boa noite, Bruna. Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Estou E você? bom. Estava comentando aqui com os nossos seguidores que ontem, dia do historiador, eu gostaria de parabenizá-lo também pelo nosso dia de ontem. Sim. Pela vitória também da regulamentação, depois de um desafio muito grande, que nós passamos até chegar onde chegamos. Verdade. Então, gostaria também de, antes de começarmos a nossa discussão aqui, de agradecê-lo por ter aceitado o convite da diretoria da Ampul. Então, agradeço aqui em nome de todos da diretoria, do presidente Jefferson, agradeço por aceitar participar dos nossos diálogos sergipanos. Eu que agradeço imensamente por vocês terem lembrado da minha pequena participação na historiografia sergipana, e eu parabenizo também vocês da Ampul Sergipe por esta atitude de divulgação dos trabalhos historiográficos nesse momento que a gente precisa de muita informação, boas informações, e vocês estão cumprindo um papel social interessante nesse momento de afastamento social. Parabéns. Obrigada, e com certeza, e só relembrando aos nossos seguidores que estão assistindo agora a transmissão, depois que a live terminar, nós vamos deixar aqui salva no nosso perfil, aqui no perfil oficial da Ampul, no Instagram, e também as lives estão sendo disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Nós estamos aí com esse novo meio de comunicação. Quem quiser procurar é Ampul Sergipe, então nossas lives vão estar disponibilizadas lá no nosso canal. E Sim. É importante que as pessoas acompanhem também, porque o nosso objetivo com os diálogos é justamente trazer nomes de pessoas que contribuíram e contribuem para a nossa historiografia. E por isso que nós decidimos fazer o convite a você, professor Amâncio. Obrigado. Agradeço mais uma vez. Então, vou explicar como vai funcionar o nosso encontro de hoje. Nós sabemos que o Instagram tem um limite de 60 minutos para as suas lives. Eu comecei a transmissão às 7 horas. Então, nós fazemos da seguinte maneira. Primeiro, eu abro os diálogos e, na sequência, passo a palavra ao nosso convidado de hoje para que faça sua explanação, e os nossos telespectadores que esperem um pouco para mandar as suas perguntas, e caso não dê tempo, caso essa live caia, nós entraremos novamente ao vivo e as perguntas vão ser selecionadas e respondidas pelo nosso convidado. Então,
vão mandando aí suas perguntas na caixa e em breve vou selecioná-las e o professor Amâncio vai responder, certo? Ok, Então, obrigado. professor Tudo Amâncio, bem, tudo bem. vou fazer a apresentação dos nossos diálogos e aí depois te passo a palavra, certo? Nosso Certo. convidado de hoje é o professor Amâncio Cardoso dos Santos Neto. Ele é licenciado em História pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em Geografia Agrária pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em História Social pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Sergipe, o IFES. Né? Inclusive, professor, só registrar a sua dissertação sobre o cólera em Sergipe foi bastante utilizada por mim, bastante lida para a minha dissertação de mestrado também. Então, se tornou uma referência para mim e falando desse tema de epidemias, de contexto pandêmico geral, não deixaria de convidá-lo para conversarmos um pouco sobre esse tema. Então, o tema do nosso diálogo sergipanos de hoje é Sergipe e a pandemia de cólera em 1855. Fique à vontade, professor Amâncio. Bom, eu gostaria de começar esse tema fazendo uma espécie de quadro comparativo, para a gente trazê-lo para a realidade que vivemos hoje. Então, eu chamaria essa conversa online de cólera e Covid, ontem e hoje. Então, eu vou falar alguns aspectos do cólera em 1855 e tentar fazer breves comparações com diferenças e semelhanças com nossa realidade atual. Bom, na medida do possível. Como todos sabemos, a origem do cólera em 1855, a pandemia, uma grande pandemia, uma das maiores pandemias que o mundo já assistiu, e o século XIX nós assistimos a outras pandemias, como febre amarela, varíola, e o século XX também, mas o cólera tem um diferencial, que é a falta de na época, em 1855, 56, a falta de um agente etiológico, o desconhecimento de um agente etiológico. Até então, a medicina, cujo paradigma médico era o miasma, não havia acertado. Pensavam, até então, que a verdade médica estava na base paradigmática miasmática. E nós sabemos que 30 anos depois descobriu-se que essa base miasmática, ou seja, que os gases pútridos evaporados de focos de infecção e levados pelo ar, o miasma era um agente aéreo, isso não estava condizente com a realidade científica, mas era a verdade científica de então. Nós estávamos em outro paradigma, como eu falei. E o paradigma que foi descoberto 30 anos depois, que o cólera era produzido e acarretado pelo agente Vibrio cholerae, essa bactéria só passa a existir na mentalidade médica mundial nos anos 80, com as experiências microbiológicas, sobretudo de Pasteur e Robert Koch. Então, hoje, trazendo para o século XXI, nós estamos ainda esteados nesse segundo paradigma, que é o paradigma da microbiologia, onde os vírus, as bactérias, os fungos, eles transmitem por contato direto ou indireto as doenças. Eles podem usar transmissores diretos ou transmissores indiretos por contágio. Então, nós estamos vivenciando isso hoje com a Covid-19. E as duas doenças, com paradigmas diferentes, o paradigma miasmático, que era algo assim que a medicina não conseguia definir, era um vapor. O miasma, para quem nunca ouviu falar e está nos escutando, o miasma era um agente etiológico genérico em forma de vapor que emanava dos corpos em putrefação. Esses corpos poderiam ser corpos de animais, poderiam ser corpos de água parada, os corpos que estavam ali microbiológicos, mas pensando efetivamente com a cabeça da mentalidade
mortalidade do século XIX, os micro-organismos ainda não eram uma verdade, não era um agente efetivo. Existiam desconfianças, existiam hipóteses de que alguns agentes micro-orgânicos poderiam agir sobre o corpo, sobretudo no sangue. E daí a gente passa daqui a pouco sobre os métodos de tentativa alternativos de cuidado, de tratamento, mas não vamos agora. Essas duas doenças, tanto o cólera em 1855, e lembrando que não foi a primeira pandemia mundial, a primeira pandemia de cólera, era uma terceira onda. Teve o cólera, a primeira pandemia em 1817, que foi mais restrita a uma região, né, da Ásia. Depois ela se expandiu no segundo foco maior, em 1830, 32, inclusive tem muito da cinematografia, tem muitos filmes nessa época na Europa, atinge a Ásia, melhor dizendo, o Oriente Médio e a Europa, em 1832, nesse período, e depois uma terceira onda, que é a onda mais forte, da qual nós estamos falando hoje, entre 1855 e 56, que ela vai atingir o mundo, a América, inclusive as Américas, a Ásia, Extremo Oriente, Oriente Médio, Europa, parte da África e toda a América. Então veja que é uma pandemia no sentido genérico da palavra, no sentido lato da palavra. É pan que atinge toda a região mundial, ou quase todo o mundo. Então foi um medo, porque quanto mais se dava água ao doente, as pessoas morriam com mais rapidez, porque não se sabia que o agente etiológico, ou seja, que provocava, que causava a doença, etiologia, estava ali na água. Uma vez que o colérico, Bruna e os ouvintes, quando está reagindo à doença, o corpo ele pede muita água, porque o corpo passa por uma desidratação brusca. E naquele momento a desidratação era tão brusca, muito brusca, porque os americanos, nós que moramos aqui na América, inclusive Brasil e Sergipe, nós não conhecíamos esse corpo estranho que era o Vibrio cholerae e muito menos um possível miasma. Então as pessoas morriam em questão de horas. Se hoje do Covid você demora uma semana, entre 3 e 7 dias para falecer, para o corpo entrar em falecimento dos órgãos, no cólera os médicos relatavam em horas. Eram 6, alguns corpos mais frágeis, 6 horas, outros 24 horas. Aqui em Sergipe, muita gente morreu em 24 horas, devido a essa falta de defesa imunológica por desconhecimento do corpo em relação ao agente que chegava nas Américas, Norte, Central e Sul, pela primeira vez. E aí ela vem do Oriente. A origem epidemiológica dessa pandemia foi na Índia. Eu falei que houve antes 2 epidemias, 1817 e 30. Então, ainda hoje, na Índia, o cólera é endêmico, ou seja, é uma doença comum. Mas como a medicina já domina essa doença, em questões de minutos ou de horas, você é capaz de curar uma pessoa, caso a pessoa seja assistida regularmente, porque senão ainda o cólera mata muita gente ainda, sobretudo em regiões de guerra. E o Covid chegou da China, pelo menos é essa a hipótese mais acreditável, né, que nós temos, é que os próprios chineses admitem. Agora eu não quero aqui entrar em discussão se foi um laboratório ou se foi um agente natural. Supõe-se que foi um agente natural, eu também acho que eu estou com os cientistas que perceberam que o agente é natural, não foi fabricado em laboratório. Então as duas têm origens semelhantes, né, lá na região do Oriente. Mas eu não quero trazer uma mácula para o Oriente, como se ali fosse o foco das infecções perniciosas para o mundo. Porque o Oriente foi buscado pelo Ocidente lá em 1817, 1830 e, sobretudo, 1855, com a tomada dos impérios europeus. Vocês lembram, nós historiadores temos esse assunto nas nossas aulas, do imperialismo britânico, sobretudo, sobre a Índia.
que vai tornar a Índia um protetorado, um país dependente, e essa dependência existe resistência. E nessa resistência, muitos conflitos e corpos morreram. A independência da Índia foi uma independência muito cruenta, muito brutal, muitas mortes. Então, além dessas guerras pelo imperialismo europeu no Extremo Oriente, lembrando que a endemia lá não tem um número de mortalidade muito alto, mas passa a ter por conta desses encontros entre o Ocidente, a fúria do Ocidente sobre o Oriente, sem nenhum cuidado epidemiológico, sanitário, até então, e isso vai provocar o aumento das epidemias. E também as trocas internacionais, a globalização do capital, ela está no auge quando o imperialismo europeu atua sobre esses países para exploração de matéria-prima e mão de obra, semi-escravizada ou escravizada. Então, isso vai provocar, essas negociações internacionais vão provocar a vinda de algumas doenças que eram endêmicas, matavam assim comumente, como nós temos doenças endêmicas aqui tropicais, como a malária, e passa a matar bruscamente. Então, eu acho que nós não devemos culpar ou culpabilizar os países de lá do Oriente, nem a China, nem a Índia, mas essas trocas, essa fúria, essa vontade de exploração da natureza que provoca a vinda, e dos homens também, provoca a vinda dessas trocas também epidemiológicas, né? Tanto vão as doenças da gripe, vai para lá, e a malária sai daqui e até as matas da Ásia, e nós também importamos, sem querer, claro, essas doenças tão fatídicas. Portanto, nós temos aí dois aspectos, a origem semelhante do cólera e do Covid e o paradigma totalmente diferente entre o paradigma miasmático do século XIX e o paradigma microbiológico que nos sustenta até hoje. Você quer falar algo ou posso continuar? Pode continuar, Márcio. Está ótima a sua fala. Depois a gente pode, na hora das perguntas, a gente pode trocar mais informações. Pode continuar, Pronto. à vontade. Claro, caso você queira interromper, pode interromper que, viu? A gente recomeça. Bom, então, isso provoca esse desconhecimento. Os médicos achavam que tinham o saber sobre a doença, realmente eles tinham saber, mas não era um saber acertado até então, como eu falei há pouco. Isso provoca um medo na população, porque há um descontrole de mortandade no mundo. Foram milhões e milhões de pessoas que morreram no mundo. No Brasil, os dados oficiais passam por mais de 500 mil, mas eu vou trazer já esse assunto, esse dado demográfico daqui a pouco. E em Sergipe também explode, quase um terço da população vai-se embora em poucos meses. Então isso dá um medo, e o medo provoca, o medo da doença no século XIX é muito mais estranho, eu não vou dizer que é maior do que o de hoje, nosso medo do Covid. O nosso medo do Covid é normal, mas nós temos um controle sobre esse medo. Qual o controle? O poder da medicina. Vocês sabem, você sabe também, Bruna, que nós estamos em vias de fabricar dezenas de vacinas em questões de 6 meses, em questão de 6 meses. Veja bem, olha que diferença. Naquela época, não se pensava num método eficaz. O que havia eram hipóteses dentro daquele paradigma que era o guarda-chuva, o paradigma miasmático. Os médicos não pensavam além. Hoje não, hoje há uma certeza de que o vírus se chama Covid, que esse vírus tem uma genealogia de outros SARS, de outros Covids, de gripe. Então, existe um mapeamento genético, olha que fantástico. Então, a insegurança nossa é uma insegurança relativa. Mas você imagine a insegurança naquele momento em que você não sabia se acreditava na medicina, dos médicos acadêmicos, na medicina popular, dos curandeiros, feiticeiros e outras formas de saber popular sobre a medicina, ou se na cura transcendental, nas religiões, sejam as religiões afrodescendentes ou as religiões europeias, como a católica. Então, cada um vai ter um discurso, o discurso dos médicos acadêmicos, o discurso dos médicos
populares e o discurso da religião, sobretudo da Igreja Católica, principalmente, que era a única que representava o Estado brasileiro até então, no século XIX, né? Só na República isso muda. Então, quem tinha voz transcendental sobre a população, inclusive os padres, eles, após os sermões, eles vão dar as regras de higiene e as regras de tratamento enviadas pela Provedoria Central no Rio de Janeiro. Nossa provedoria, no caso, era a Bahia, e da Bahia, o arcebispado da Bahia, ele vai enviar essas notas, essas informações para que a população tenha um cuidado, por exemplo, não fazer barulho à noite, porque desorganizava o organismo, ficava em desorganização moral. Então, havia várias possibilidades de a pessoa adoecer. Não podia queimar alguma coisa na rua, exceto fogueira com alcatrão para implantar os miasmas, sempre pensando na salubridade do ar. Então, o medo da população era tão grande que as pessoas sabiam, através dos médicos acadêmicos, que a doença vinha pelo ar, e ela era provocada pela evaporação de corpos pútridos. Então, em Itabaiana, por exemplo, nossos amigos aí de Itabaiana, foi um grande salvamento para a população sergipana, porque todo mundo queria ir para os pés da Serra de Itabaiana, ou para o pé da Serra de Itabaiana. A Itabaiana ficou vazia durante o cólera. As pessoas fugiram para a Serra como se a Serra fosse uma defesa, um filtro natural. E era. Para o pensamento miasmático era. Lembremos bem, não vamos ser anacrônicos, dizer que não havia medicina, dizer que não havia conhecimento médico. Pelo contrário, havia muito conhecimento médico, havia muitos métodos, tratamentos de cura, mas, como eu disse, o pensamento, a epistemologia médica da época não alcançava esse tipo de verdade que hoje nos sustenta, que é a verdade dos micro-organismos. Hoje você chega em qualquer laboratório, ainda hoje, né, 100 anos depois, de 1880 até 1980, 120, 130 anos depois, você chega em qualquer hospital, a prevenção é contra o vírus, a bactéria e o fungo. Essas três entidades ontológicas da medicina, elas existem. Claro que para mim não existe, que eu não vejo, eu não sinto. Bem assim era a população à época, um ser invisível. Inclusive tem uma dissertação na Bahia que dizia que uma dissertação que foi referência para mim na Bahia, que o título é O Inimigo Invisível. A pior coisa é você entrar numa guerra contra um inimigo invisível. Então isso aconteceu muito. Então por isso que eu digo que o medo no século XIX era maior, sobretudo devido ao medo da passagem para o outro mundo. Porque você sabe que o maior medo do cristão, e 99% da população pelo menos se declarava cristã, mesmo frequentando terreiros ou frequentando batuques, enfim, exercendo uma outra função religiosa, mas se declarava cristão, era a égide, né? Então, a morte súbita era um elemento amedrontador. A pessoa morrer subitamente tinha que ser evitada de qualquer maneira. A passagem súbita para o além era pior do que ser preso. Entre ser preso e morrer subitamente, o cidadão no século XIX diria, eu quero ser preso. Porque se for preso, eu viverei e sairei da prisão. E a morte súbita era um pecado que você não chegaria a Deus, você não teria a recepção transcendental, a passagem tranquila. Aquele livro A Morte é uma Festa, do historiador baiano, isso, do grande historiador baiano, que agora aqui não me ocorre o nome, mas A Morte é uma Festa. João José Reis, né? João José Reis. Isso, obrigado. Mesmo. Isso mesmo. Na Morte é uma Festa, ele mostra bem esse medo relativo sobre a morte, que é um medo superior, eu diria, do que o nosso. Porque nós temos hoje seguranças de informações, segurança de onde o inimigo,
segurança nesse sentido da prevenção. Então, eu diria que nós estamos numa situação mais confortável. Isso não quer dizer que é uma situação de relaxamento, de jeito nenhum, tá bom? Então, hoje, a morte, o medo é por insuficiência respiratória, é uma morte física. Mas no século XIX, vocês sabem, na historiografia sergipana tem estudo sobre isso, existem as irmandades. Então, um dos propósitos da vida de um cristão era morrer bem. E aí eu volto para João José Reis, o morrer bem no sentido de domesticar a morte, não ser uma morte como um animal, ser enterrado em qualquer lugar. Então as pessoas tinham um medo terrível. Diante desse medo, elaboraram-se estratégias, a população, o governo, a medicina, todos os agentes sociais, eles elaboraram estratégias de combate. E essas estratégias, no olhar moderno, no olhar contemporâneo, a gente ri quando a gente percebe a forma de tratamento e estratégias de combate à doença. Mas algumas estratégias eram semelhantes. Por exemplo, o governo, a primeira coisa aqui em Sergipe, quando o Barão de Maruim assumiu, eu quero falar daqui a pouco sobre isso, sobre essa tomada do poder, que passamos por 3 presidentes, nós estávamos numa pandemia e morreu o presidente da província, Inácio Barbosa, morreu em outubro, no auge da pandemia, mas não foi de cólera, como muita gente pensa, temos provas questionáveis sobre isso, depois eu falo. O segundo presidente, que havia assumido, ele se afasta porque ele adoece, mas ninguém sabe se foi uma desculpa para não governar a província durante o cólera. Então ele entrega para o Barão de Maruim, que na verdade era o vice, que estava como deputado geral lá no Rio de Janeiro, e vem para Sergipe e assume em setembro de 1855. Então, a primeira estratégia foi fazer a quarentena. Inácio Barbosa, pouco tempo antes de morrer, ele baixou a quarentena, o seu substituto baixou a quarentena, mas o Barão de Maruim relaxou um pouco a quarentena. E isso talvez tenha provocado a entrada avassaladora do cólera para o Sergipe. Ele mantém a quarentena, mas como ele era um homem de negócios, um homem de empresário do império, vamos dizer assim, político. Senhor de engenho. Senhor de engenho, empresário, né? Empresário rural, empresário do império e também político. Ele vai fazer uma quarentena mais ao modo brasileiro, né? Assim, entre aspas, né? falando mal desse jeitinho brasileiro. Ele vai fazer a quarentena, mas não respeita com rigor como Inácio Barbosa queria. Porque Inácio Barbosa era um homem mais ventilado, era um bacharel, formado em São Paulo, né? Nasceu no Rio, mas era formado em São Paulo. Então ele tem uma visão de administração muito mais moderna, muito mais ampliada, do que um homem ali, né? Meio embrutecido, era um barão meio embrutecido, vamos dizer assim. Pouco dado às letras, inclusive. Então, mas estava lá no parlamento, era o nosso parlamentar. Então, esse afrouxamento da quarentena, que é um método, que é uma estratégia que nós estamos vendo hoje, né? Não só isolamento social, afastamento social. Na época não se falava em afastamento social. Esse também foi um grande fator de contaminação, porque quem tinha contato com os vômitos e as fezes ou saliva do doente pegava, ou quem bebia da água do doente, ou quem estava ali. E as pessoas não tinham esse sentido, porque a doença, como eu falei, vinha pelo ar. Então, se vinha pelo ar, evitar áreas contaminados, lugares fechados, lugares escuros, e pouca ventilação. Então, poucos lugares eram assim, né? Quando se tratava dentro de um hospital, dentro de uma enfermaria. Por isso que as enfermarias improvisadas no século XIX, elas eram como latadas, elas eram na rua. Né? Poucas enfermarias eram em casas, porque também não tínhamos nosso aparelhamento médico hospitalar era muito precário, muito precário. É a epidemia de cólera que vai impulsionar essa estruturação do nosso aparelhamento
tanto na saúde como na morte. Os cemitérios surgirão, como você sabe, né? Os cemitérios surgirão a partir dessa ordenação. Lá no Rio de Janeiro foi um pouco antes, em 1850, com a febre amarela, está lá aquele livro Cidade Febril, do Sidney Chalhoub, ele mostra isso. Mas Sergipe, os cemitérios eles vão ser utilizados como Campo Santo após a epidemia de cólera. Até a epidemia de cólera, o que se fez durante a epidemia foram cemitérios improvisados. Cemitérios improvisados. Os cemitérios medicalizados, por isso que eu trato da minha dissertação com esse conceito, mas é o conceito central da minha dissertação, ou seja, qual é a minha tese? A minha tese é que Sergipe assume a medicalização das cidades e das pessoas a partir ou após a epidemia de cólera de 1855. Então, essa é a minha tese. E essa tese, ela não cabe no Rio, porque no Rio foi anterior, foi em 1855, com a febre amarela, como mostra o Sidney Chalhoub. Mas aqui foi diferente. Aqui na Bahia... Bom, veja bem... pois não. Desculpe interromper, se me não, permite. Tranquilo. Para você descansar um pouco também a voz, né? Sim. Se claro. me permite fazer um comentário sobre essa sua tese, isso é muito interessante, porque assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou puxar agora a sardinha, porque eu não sei se eu já comentei com você, mas eu também estou estudando a morte. Então eu trabalho com ritos fúnebres agora no doutorado, lá na UNB. Então, assim, para mim tem sido fundamental entender as doenças e as epidemias por esse lado. E em Sergipe isso foi muito interessante. E Aracaju, mais especificamente, que é meu recorte espacial. Então, eu trabalho com os ritos fúnebres da elite de Aracaju na segunda metade do século XIX. Então, estudar a criação dos cemitérios, para mim, é fundamental. Sim. Fundamental entender isso. A gente entrou em comunicação, você me falou isso aí, exatamente. É por isso que eu toquei nesse assunto e tinha que tocar, porque é um assunto central também na minha dissertação. Com certeza, é interessante perceber como essas epidemias, elas impactaram também nessa relação com os mortos e com o morrer. Sim, totalmente. Essas transformações, elas avançam pelo século XIX, e essa é a minha intenção, é estudar de que maneira aquele ritual barroco, aquele ritual todo pomposo da primeira metade do século XIX, em Aracaju, você praticamente não percebe mais essa questão da secularização, da medicalização da morte. Então, estudar para mim os primeiros cemitérios de Aracaju, né? Eu me proponho a estudar mais especificamente Santa Isabel, que era o antigo cemitério de Nossa Senhora da Conceição. Então, estudar a criação desses cemitérios em uma freguesia urbana que já nasceu nessa bagunça toda de debates, né, de discussões sobre salubridade pública, sobre teoria miasmática. Então, isso tem sido muito interessante, ver todas as discussões, né, nos documentos oficiais. Então, é muito pertinente sua fala no que diz respeito à morte. Eu fiquei muito, muito animada. Isso. Então, continuando, além da quarentena, que nós também conhecemos essa estratégia que o governo usou, eles usaram na época, em 1855, 56, a desinfecção química, que hoje nós temos aí o álcool em gel, mas a desinfecção química, na época a química já era no século XIX, ela explode, né, no século XIX, a química existe há muitos e muitos séculos, desde os gregos ou antes, mas a química como ciência, ela começa no final do século XVIII a se organizar como ciência, as ciências de um modo geral, ciências modernas, e a química entre elas. Então, as desinfecção químicas com desinfetantes de alto poder, a base de cal também, a cal, eles vão usar para limpar, para desinfectar, porque o ar pútrido, ele infectava, acreditava-se, né, infectava o ambiente. Então, percebam que o olfato, né, vai haver uma mudança da sensibilidade olfativa, que nos tempos de hoje, isso para a gente não tem nenhuma base científica, né, hoje. Mas veja, na época era a ciência da época acadêmica que acreditava. Bom, outra estratégia que o governo usa, além foi o afastamento social. Eu disse que não houve, mas a população não acata. Houve, teoricamente, né, houve a regulamentação disso,
que não houvesse multidões, mas a multidão, para não haver a transmissão, infecção, não é, a pessoa tocar na outra, porque isso eles sabiam que o ar contaminava um objeto, e se você tocasse o mesmo objeto, poderia acontecer o contágio. Inclusive os médicos brigavam, o cólera é mais contagioso ou é mais infeccioso? Então, essas duas tendências às vezes se confundiam. Uns diziam é infecto-contagiosa, outros não, é contagioso puramente, outro é contagioso, é só infeccioso. Mas, na verdade, é uma doença infecto-contagiosa, nós sabemos hoje. Mas eles pensavam que era o tal do miasma, esse vapor de mal cheiroso. O miasma é um vapor mal cheiroso. Eu lembro muito quando eu estou em Aracaju, me desculpe aqui, eu vou fazer um parêntese. Quando eu estou em Aracaju e vejo as carroças deixando as fezes dos cavalos nas ruas de Aracaju, que eu acho isso um problema de saúde pública, mas pouco tratado pelo órgão competente. Eu acho que deveríamos pedir que os carroceiros colocassem um saquinho, né? Até para a saúde do próprio carroceiro. Então, quando eu passo por uma rua e aquele mau cheiro evapora, eu digo, olha, os miasmas estão aqui presentes. Se um médico do século XIX passasse por aqui e dizia, essa rua está toda infectada e vai contagiar todos os corpos vão São entrar permanências do século XIX, né? 19, São permanências sim. do século XIX. Há uma permanência, assim, na cultura popular, porque quando as pessoas... Tem mães que dizem assim, meninos, entre para não tomar o ar frio, você vai adoecer com esse ar frio. Não é só adoecer de pneumonia, é passar uma doença. As pessoas acreditam que muitas doenças, as pessoas que estão com o paradigma do século XIX na nossa temporalidade atual, ou seja, temporalidades diferentes, né, nós vivemos, e tem pessoas que acreditam em doenças que são contagiosas pelo ar. Então, isolamento, mas aí não foi nada disso foi cumprido. A quarentena foi afrouxada, o isolamento não era exercitado, o afastamento, pior ainda, das pessoas. Pelo contrário, as pessoas fugiam em bloco, viviam uma ajudando a outra. As pessoas só se afastaram dos mortos. Os mortos, muitos ficaram insepultos. É uma cena de filme de terror, é um drama, uma tragédia. Eu peguei um documento, eu vou falar já disso, sobre que documentação eu usei. Eu peguei uma documentação no arquivo do Arquivo Público do Estado de Sergipe, no APES, e em que o ofício do delegado, falando para o governante, ao barão de Maruim, dizendo que ele entrando a cavalo em Santo Amaro, e vários, dezenas, ele diz mais de 3 dezenas de corpos, muito amontoados na rua, porque ninguém queria... Os próprios parentes fugiam dos corpos, deixavam insepultos. E algumas pessoas, sobretudo escravos, eram obrigados a enterrar os corpos, ou eram dadas cachaça para os escravos enterrarem. Eles bebiam antes, diz que isso aí protegia contra a infecção colérica, imagina. Ou então pagavam a mercenários, pessoas pagas para enterrar os corpos. Ou obrigavam aos policiais. Então, os policiais até desobedeciam. Então, havia uma desobediência por medo. O medo de morrer subitamente e o medo de ser contaminado. Então, veja, essa reação da população à doença, ela vai provocar mais doenças, porque os corpos vão ficar insepultos. Os corpos vão ficar insepultos e muitas pessoas vão ter que tirar aqueles corpos ali, porque o mau cheiro começa a crescer. E ao pegar nas vestes sujas de vômito, você sabe que o cólera é o principal efeito do cólera, o principal sintoma do cólera são os vômitos e diarreia constante, o resfriamento do corpo, a desidratação imediata. Então, os corpos estavam sujos de vômitos e diarreias e as pessoas pegavam sem luva. Esse cuidado de hoje com as EPIs não existia à época, pensando. E ainda mais porque eram pessoas de baixo escalão social, do segmento inferior, que eram obrigados, não é? A elite não ia pegar os corpos e pelo contrário, ou escravos ou trabalhadores mercenários ou até pessoas embriagadas, né, levavam os corpos para o sepultamento dos matos. Mas a normatização e fora das igrejas, porque havia uma proibição
né, geral que se enterrasse nas igrejas, mas as igrejas foram abarrotadas de corpos. Havia uma desobediência, porque era tudo novo, como nós estamos vivendo hoje, né? Tudo é novo. E a gente então entra numa certa incongruência entre as ordens médico e política, né, do governo e a obediência civil. Há uma incongruência porque é tudo novo, ninguém está acostumado a andar de máscara hoje, por exemplo. Né? Às vezes, até para colocar máscara, para usar em certos locais, a gente vê pessoas, né, com a máscara abaixo cobrindo a boca, outros cobrindo o queixo, mas porque tudo, a cultura da nossa salubridade, da nossa prevenção é muito precária. A gente não tinha esse costume. Deixar o sapato fora, né? Hoje eu estou vendo que nós estamos virando japoneses, né? Usando máscara e deixando o sapato fora de casa. Algumas pessoas, porque nem todo mundo ainda... Tem muita gente ainda que não acredita. E também existia isso lá no século XIX. A crença na medicina acadêmica, ela não era uma crença generalizada. Por isso que a pandemia tomou não só por isso, não foi por isso, aumentou ainda mais a explosão da pandemia, mas foi por conta vamos dizer assim, desse desacerto entre o paradigma médico acadêmico e o micro-organismo que agia no corpo da pessoa. Não havia ainda acertado, né? Só 30 anos depois, como eu falei, em 1880 e 88, que Robert Koch descobrirá, né, o Vibrio cholerae. Bom, a reação popular, como eu falei, contra possíveis focos era abandonando os cadáveres. Hoje, a reação popular é uma violência física e moral. Nós vimos aí enfermeiros sendo agredidos fisicamente e moralmente, pessoas da saúde pública que vão fazer testes, as pessoas desacreditando. Então, muitos profissionais da saúde que estão, e coveiros também, eu ouvi na televisão relatos de coveiro. Eles tinham que usar a máscara porque estavam trabalhando, mas eles não podiam dizer que era coveiro na vizinhança, ou um lugar onde ele chegasse, porque se disser hoje, no Covid, que é coveiro, será excluído, assim como uma enfermeira, um médico, um agente de saúde, psicólogos também que trabalham, eu tenho assistentes sociais, então toda essa área da saúde psíquica e física, eles estão sendo discriminados. Então, essa é uma forma, é uma reação, vamos dizer assim, que desabona, né, a nossa civilidade. Mas precisamos de mais informação, acho que falta isso. Tem muita informação, aliás, demais, mas falta as pessoas se apropriarem muita gente ainda se apropriar dessas informações. Essa questão só te interrompendo, desculpa, sim, Márcio, a questão do preconceito até dos próprios infectados, né? As pessoas que também acabam ficando doentes, elas sofrem muito com preconceito, inclusive hoje. Isso foi muito comum na época do cólera e até hoje isso permanece. Eu estou doente, estou com Covid-19, e as pessoas ainda reagem mal ao doente, porque o doente teve culpa por ficar doente. Então, é muito complicado, isso é uma permanência, né? Inclusive, na época, a igreja como não tinha segurança de qual é a etiologia da doença, a igreja dizia que era um castigo divino. E hoje muita gente acredita nessa possibilidade de um castigo divino, desde a pandemia da AIDS, que a gente esqueceu, que teve uma pandemia entre a gripe espanhola e o Covid, teve uma pandemia de AIDS. Hoje não sei se é uma doença pandêmica, acho que tem mais controle por conta dos remédios, né, do coquetel, mas na década de 80 e 90, a AIDS foi uma pandemia, né, de uma doença sexualmente transmissível. Mas, voltando para nosso quadro comparativo, eu diria que a duração entre o cólera de 1855 e o cólera e o Covid hoje são durações semelhantes. A gente não terminou o nosso ciclo pandêmico aqui no Brasil e o ciclo do cólera durou entre 3 a 6 meses. A projeção dos médicos é essa também, de entre 3 e 6 meses nos lugares onde o Covid passa. Isso
É uma projeção, não é uma verdade, porque a gente não sabe devido às condições, às formas de reação da população. Se a população vai obedecer às normas, né, de prevenção ou não. Se não obedece, a tendência é isso demorar e focos retornarem. Agora mesmo, na Espanha, os focos na Espanha e na Europa, né, Alemanha, Itália, estão rebrotando, como eles chamam, rebrote, né? Novos focos estão surgindo porque as pessoas saíram para as férias de verão na Europa e saíram sem a devido afastamento, sem o devido cumprimento dos protocolos de segurança da saúde. Isso aí está preocupando demais, inclusive na Alemanha, que estava com um controle maior sobre a doença, eles estão preocupados. Na Itália também, e na Espanha eu acompanho mais de perto. Bom, sobre os documentos, agora vamos voltar, sair um pouco da doença e entrar na historiografia. Eu usei diversos documentos, assim, a diversidade foi um pouco satisfatória. Eu diria que os principais documentos foram os ofícios do Arquivo Público do Estado de Sergipe, ali um manancial muito grande. Eu quero aqui parabenizar o pessoal do arquivo por essa renovação daquele órgão que estava precisando. Eu usei também relatórios médicos e teses de medicina, sobretudo da Bahia, da época, para compreender o pensamento miasmático, né? Eles não falavam exatamente do cólera, mas falavam de doenças com base miasmática, porque era um paradigma que existia. Eu usei essas teses, eu encontrei algumas na Biblioteca Pública Epifânio Doria, espero que estejam ainda lá. E foram teses de sergipanos, inclusive, que foram estudar na Bahia no século XIX. Seria interessante um trabalho sobre esse acervo, um trabalho mergulhado sobre esse acervo, porque existiam essas teses, cópias pelo menos. E como eu falei, mensagens, ofícios, mensagens, teses, relatórios, que mais? Dicionários de medicina, foram importantíssimos, porque eu tinha que conhecer os termos etimológicos, né, a etimologia das palavras médicas, os termos técnicos, né, das terminologias técnicas dos médicos. Então, eles usavam muitos termos da medicina miasmática, que a gente hoje não usa mais, ou que os médicos não usam mais, outros usam ainda. Então, os dicionários foram importantes. Eu lembro de um dicionário aqui que ele foi muito popular no século XIX, sobretudo nas fazendas, nos engenhos, que era o de Pedro Chernovis, o dicionário Chernovis. Quando a gente fala hoje de dicionário, lembra de Aurélio, Roais, mas no século XIX, o dicionário médico, com só termos médicos, de Chernovis. Ele tem vários volumes, são 3 volumes, pelo menos o que eu pesquisei lá em Campinas, são 3 volumes grossos, e aquilo me deu assim um alívio, porque eu entrei na cabeça conceitual dos médicos do século XIX. Então foi muito importante. E eu encontrei outros dicionários de Langaar também, que é pouco conhecido, mas imita o dicionário Chernovis. Crônicas de época, ensaios, memórias, cartas, diário. Eu tive muita sorte. Orações, quero agradecer aqui, fazer um parêntese. Eu encontrei um livrinho, encontraram para mim e me passaram o Tiago Fragata, quero agradecer aqui ao professor Tiago Fragata, de São Cristóvão. Ele conseguiu, com uma moradora de São Cristóvão, uma peça rara, que foi, eu escrevi até um artigo e publiquei sobre essas orações no tempo orações no tempo da peste. Peste aí no sentido genérico de doença pandêmica. E elas foram publicadas em Santo Amaro da Bahia em 1855 para prevenir contra o cólera. Então isso é uma raridade que nem o baiano que fez o cólera na Bahia, ele não conhecia. Não está, pelo menos lá na dissertação dele, esse livreto. Então, uma moradora preservava isso. Veja como esse livreto ele circulou, não é? As regulamentações circularam. Então, eu tive essa sorte de encontrar documentos, vamos dizer assim, inéditos sobre o cólera. Eu pesquisei, sobretudo,
O acervo base foi o arquivo público do estado de Sergipe, mas eu pesquisei em outros acervos aqui em Sergipe e fora do estado, não é? Mas é isso. E sobre os óbitos oficiais, veja bem, à época, o número de óbitos, mudando de assunto, você quer fazer alguma pergunta? Ou posso continuar? Não, pode prosseguir. Pode continuar. Os óbitos oficiais da pandemia do cólera no Brasil em 1855, chegamos a 200 mil mortos. Hoje estamos a 107 mil, se eu não me engano, perto de 110 mil. O cólera matou oficialmente 200 mil pessoas, mas vamos lá. Isso está totalmente defasado, esse número aí. Esse número está muito baixo. Coloque mais 150 mil, por quê? Porque o método demográfico dos mortos, o método de contagem dos óbitos, melhor dizendo, de mortalidade, era muito precário e muitas cidades não enviaram relatórios. Aqui em Sergipe mesmo, 2 cidades ou 3 cidades não enviaram relatório de mortandade. As pessoas tinham medo de ir até o local, porque hoje não é como hoje, que você recebe informações via online, né, da Secretaria dos Estados e está tudo online, você não tem contato com o morto. Não. À época, os padres, os párocos tinham que ter contato com o morto. Então, eles não iam, ou o delegado não ia. Enfim, os agentes públicos e o eclesiástico era um agente público, lembrando que a igreja fazia parte do Estado, era uma corporação do Estado, né? Então, o padre era um agente público, o delegado, o subdelegado, eles não iam ao local. Então, contavam por cima, assim, por cima. E lembrando que muitos corpos foram enterrados nas matas, nas estradas, nas fazendas, nos sítios, nos locais ermos ou abandonados, putrefatos lá que os animais comeram. Então, isso no Brasil e em Sergipe também. Eu encontrei muitos relatos, daquela cidade de Santa Rosa de Lima, as pessoas disseram que 5 sítios estavam cheios de escravos e mortos, e proprietários estavam todos mortos lá por cólera, e abandonado, o sítio fechado. Então, perceba, era um filme trágico, parecia um filme trágico. E eu assisti já filmes sobre o cólera de 1830 na Europa, mas precisaria fazer um filme no Brasil sobre esse tema em 1855, porque foi uma tragédia nacional, uma tragédia nordestina, sobretudo, que ele foi mais forte nos estados do Nordeste, devido aos portos. Eu não falei isso no início, chegou pelo Pará, no Brasil. É a hipótese mais aceita, que chegou pelo Pará, da Europa para o Pará. Belém, do Belém desceu para o Rio de Janeiro, Bahia, Bahia, Sergipe subiu o Nordeste, enfim. Então, o Nordeste foi o centro do cólera à época e Sergipe estava no centro do Nordeste. Então, quase um terço, na minha contagem, quase um terço da população faleceu, mas coloque muito mais, devido à precariedade na oficial, na contagem dos corpos. Então, para terminar, eu queria só falar, antes de terminar, eu queria falar dos métodos bizarros para a gente hoje, que eu falei que a gente ia rir um pouco. Por exemplo, era usar sanguessuga. Por que usar sanguessuga? Sanguessuga é um bicho, né? Um animal, é um ser vivo que ele morde, corta e tira o sangue da pessoa. Compravam sanguessuga. Os médicos faziam isso. Era um método acadêmico, não era um método popular. Os métodos populares eram vários outros, bizarros também para a época. Para o nosso olhar, mas para a época era... Né? Não vamos cometer anacronismo, era sério. A sanguessuga, ela tirava o sangue. E ao tirar o sangue, equilibrava o veneno do cólera, do miasma no sangue. Porque desde Hipócrates, na Grécia Antiga, há mais de 2.000 anos, há cerca de 3.000 anos atrás, acreditava-se que o equilíbrio do sangue provocava a saúde. E o desequilíbrio dos humores, dentre eles o sangue, os líquidos, os fluidos, eles têm que estar equilibrados. E uma forma de equilibrar é você retirar uma parte dele infectada. Então, as sanguessugas, as sangrias, os barbeiros sangradores, os famosos barbeiros sangradores, os escravos que cortavam o cabelo, usavam navalha para fazer sangria, isso no método popular. Os acadêmicos também usavam sangria. Usar botija, garrafas com água quente na barriga do colérico para resfriar o corpo.
como a gente hoje usa bolsa, né, fria ou quente para curar uma pancada, curar alguma dor, usava-se para resfriamento do corpo, não um remédio, né, um antifebril, mas as botijas de água quente, porque o corpo resfriava demais, e para equilibrar esse resfriamento do corpo, porque o corpo quando desidrata ele resfria e dá cãibra. Se eu lesse aqui, não vou ler, a descrição de um médico do Pará mostrando como se morre de cólera grave, a cólera grave, nossa, é uma cena trágica, uma cena dantesca. Então a pessoa fica com os olhos fundos, fica com as mãos desidratadas, o corpo perde sais minerais, fica murcho, as mãos ficam azuis, os dedos das mãos ficam azuis porque o corpo resfria, as câimbras são enormes, as pessoas morriam de dores nos musculares, diarreia, tomava água e saía como diarreia, vômito constante. Então, é um inferno. Imagine você cuidar de um colérico, né? Porque quando o Covid, para curar do Covid, a pessoa tem um problema respiratório, não tem nenhum, né, fluxo, assim, vômito, acho que não faz parte, é dor de cabeça, falta do olfato, perda de olfato, olfativa. Então, é mais tranquilo você cuidar de um covidenho, vamos dizer assim, né? Um covideiro. Mas o colérico não, você tem que ter uma limpeza constante, porque são muitos vômitos, muitas, né, diarreias. Então é isso. Agora, terminando, fechando, porque nós temos aí pouco tempo, não é isso? Na verdade, eu acho que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a live, vai derrubar. Assim, a conexão vai cair. Mas Sim. A gente volta depois, não se preocupe. Pronto, antes que ele derrube, eu vou terminar aqui. Então, as mudanças pós-pandemia. Nós tivemos os enterros passaram das igrejas para os cemitérios, como nós já falamos aqui, né? Os cemitérios foram normatizados pela ciência médica. O surgimento da microbiologia, que até hoje nos sustenta como paradigma médico. E a medicalização, ou seja, esse discurso médico tornou-se poderoso, acima dos sacerdotes e dos curandeiros. Então, o campo médico, o campo da medicina, ele vai ser vencido pela medicina acadêmica, que até hoje nós estamos sustentados pela ordem médica acadêmica. A gente não acredita tanto em alguns especialistas populares, mas a gente vai até para os especialistas populares, para uma rezadeira, para um curandeiro, para alguém que faça alguma atividade médica religiosa, mas a palavra final sempre é do médico. Você pode ir para um espírita, né, um problema espiritual, mas a palavra final é do médico acadêmico. Isso está institucionalizado, não é? A cidade é pensada a partir da medicina acadêmica, as ruas largas, as arborizadas, as calçadas, a construção civil. Então, a influência dos médicos foi na política, na engenharia, na urbanização, nos corpos com a própria medicina. Então, gente, como eu havia avisado a vocês na live anterior, né, o Instagram tem um limite de 60 minutos, então nosso tempo acabou estourando e nós vamos dar prosseguimento nessa nova live. Então, eu estou esperando o professor Amâncio retornar à transmissão para que ele possa encerrar a sua fala e abrirmos para as perguntas. Então, se você tem alguma pergunta ao professor Amâncio, por favor, mande novamente as suas perguntas e nós estamos dando prosseguimento. O professor Amâncio já entrou novamente. Tem suas perguntas. Para quem já mandou pergunta, mande novamente, por favor. E em breve o professor Amâncio estará respondendo as perguntas de vocês. Então, voltamos, professor. Como eu falei, né? Voltamos. O Instagram derrubou nossa live, mas voltamos. Tudo bem, voltamos. Fique à vontade para finalizar. Eu já estava finalizando, eu finalizando, e todo esse trabalho, toda essa informação que nós conversamos aqui agora, está na minha dissertação. Quem quiser procurar na internet, o título é Sob o signo da peste, Sergipe no tempo do cólera, 1855-1856. Na dissertação eu analiso a epidemia de cólera de 1855 na província de Sergipe, mas fazendo algumas conexões com outras províncias e busco identificar o processo de medicalização instituído durante a epidemia, através da compreensão dos impactos socioeconômicos e políticos e culturais de então. Então é isso e estou aberto aí para as perguntas e quero agradecer mais uma vez a Ampul Sergipe pela oportunidade e a você, especialmente, Bruno.
Obrigado. Nós que agradecemos, professor, pela bela fala. Eu acho que quando nós pensamos nos diálogos e pensamos nesse tema especificamente, eu acho que estamos num contexto pandêmico e as pessoas elas têm um interesse maior, isso é notório, elas têm um interesse maior em saber a história das epidemias e de saber como as doenças, como as epidemias, elas alteraram a sociedade da época, a economia. Sim. E como você bem falou durante a sua fala, os comportamentos, os desafios sanitários, claro, nós temos épocas diferentes, contextos diferentes, mas os desafios sanitários sempre permanecem. E as formas de lidar com as doenças, como você mesmo falou, são muito parecidas. Então, nós temos aí outros personagens, outras práticas, mas muitas coisas ainda permanecem do século XIX para o século XXI. Algumas pessoas já estão enviando perguntas, mas eu vou abrir, então, abrir o debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com o meu estudo lá do mestrado. Então, no mestrado, eu trabalhei com a primeira elite de Aracaju, do século XIX, e eu percebi que na sua dissertação você mencionou o nome de alguns sergipanos ilustres, pessoas que tinham uma importância muito grande, não só em Sergipe, mas em Aracaju também, que Aracaju é o meu interesse, foi o meu interesse. Então, eu queria que você me explicasse, professor, como os membros da elite sergipana, eles atuaram contra o cólera em Sergipe. De que maneira esses membros da elite ajudaram a combater a doença? Bom, foram feitas comissões. Eu tenho aqui até uma lista, eu coloquei no anexo da minha dissertação, uma tabela das comissões que foram... Aqui, comissões filantrópicas para socorro dos coléricos em Sergipe. Essa tabela está no trabalho, na crônica contemporânea de Antônio José da Silva Travassos. E eu queria dizer, antes de falar sobre essas comissões, Bárbara, Bruna, que Travassos foi minha porta de entrada. O Comendador Travassos, a obra dele, né, Apontamentos Históricos e Topográficos sobre a província de Sergipe, foi minha porta de entrada para eu encontrar esse objeto de pesquisa. Foi nesse trabalho, nesses apontamentos históricos que ele entregou ao imperador, em 1860, ele vai publicar e entregar, e está publicado na revista do Instituto Histórico desde 1916, que eu percebi que aquela doença teve uma importância, mas assim, foi uma percepção ainda, vamos dizer assim, nascente, né, ainda verde, e eu dali, foi desse trabalho que surgiu, se que alguém tiver a curiosidade de perguntar, como foi que você encontrou essa temática, esse objeto de pesquisa? Foi aí, foi através, lendo esses apontamentos históricos e topográficos sobre a província de Sergipe. Respondendo sua pergunta, muitas localidades, elas formaram comissões filantrópicas, porque as pessoas da elite, você perguntou da elite, não foi? Da elite sergipana? Isso. Eles tinham medo do cólera não só por sua proteção, pela sua vida, mas também da principal mercadoria, que eram os escravos. Lembrando que em 1855, após a proibição do tráfico negreiro, após a proibição do comércio internacional e do tráfico negreiro no Brasil em 1850, a mão de obra escravizada vai se tornar um bem muito mais valorado. Então, isso aí, e muitos escravos morreram durante a epidemia de cólera, como eu falei, porque eles faziam um trabalho pesado, eles chegavam próximo aos mortos, eles sepultavam. Então, isso aí, houve uma perda grande. Então, foram as localidades cujas cidades... Você quer que eu fale aqui as localidades em Sergipe onde tiveram essas comissões filantrópicas? Vou falar rapidamente. Santo Amaro, São Cristóvão, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Japaratuba, Pacatuba e Vila Nova, Missão de Japaratuba, Capela, Divina Pastora, Rosário, Maruim, Povoado Bom Jesus. Esses lugares fizeram comissões filantrópicas por pessoas da elite. Por exemplo, em Santo Amaro, o responsável pela comissão foi o Antônio José da Silva Travassos, o mesmo autor dos apontamentos topográficos, né? Por isso que ele faz esta tabela. E essa tabela me ajudou muito. Em Aracaju, por exemplo, já que você está interessado em Aracaju, no seu trabalho, o Major Sebastião José Basílio Pirro. Já viu falar desse homem? Com certeza, o famoso quadrado de Pirro. Isso, pronto, o projetista de nossa cidade. Ele foi um dos que
participaram, não é? Ele era engenheiro militar, ele participou na organização das comissões filantrópicas. Eu falo já já o que eles fizeram. Outra pessoa aqui em Aracaju responsável pela comissão, junto ao Basílio Pirro, ao engenheiro Pirro, foi o José Moreira Guerra, que era o capitão do porto. Lembrando que a capitania do porto era importante nesse momento de epidemia, porque as doenças chegavam pelos navios. Como hoje se chega de avião, sobretudo, né? O avião é o principal meio de transporte para levar a pandemia do Covid. O navio foi o principal meio de transporte trazido da Europa para os portos do Brasil. Bom, então, o que foi que eles fizeram? Eles reimprimiram e distribuíram receitas, essas comissões, eles construíram hospitais improvisados, lembrando que nós não tínhamos estrutura hospitalar, mesmo as irmandades. Aquele hospital de São Cristóvão era um hospital precário para atender aos coléricos, era um hospital mais para os irmãos, para os doentes ou para os presos. Então, nós não tínhamos um hospital adequado. Eles também prestaram serviço de enfermagem, forneceram medicamentos, socorros humanitários, ou seja, para enterramentos. Deixa eu ver mais, deixe-me ver. Bom, basicamente foi isso. Organizou sociedade de pessoas pobres para prestarem-se como enfermeiros. Olha o que eu falei, que as pessoas, a elite não queria pegar no pesado. Então, quem tinha que estar próximo ao doente e aos mortos eram as pessoas pobres, então eles faziam comissões das pessoas pobres e pagavam, né, para que elas mantivessem um trabalho e um serviço atuante. Então, a população civil, no tempo do cólera, foi muito importante para debelar ou para dar os cuidados possíveis. Lembrando que não se sabia a causa da doença, nem o agente etiológico, achavam que sabiam, então isso provocou uma grande mortandade, como eu estava falando no último capítulo, na última parte da nossa conversa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Eu perguntei da elite porque justamente no seu trabalho, na sua dissertação, eu encontrei referência a esses homens, aos homens que habitavam em Aracaju, ou melhor, passaram a morar aqui por causa da transferência da capital, em 1855, então por isso que eu perguntei, e o José Moreira Guerra foi um dos meus inventariados. Eu peguei alguns inventariados da comarca de Aracaju, e foi uma das pessoas que eu estudei a trajetória. Foi difícil porque a documentação é muito escassa, você bem sabe, nós historiadores sabemos do desafio, que é trabalhar com o século XIX. As fontes são escassas, embora seja um membro da primeira elite aracajuana, e eu considero que ele foi muito importante, capitão de porto. Tinha uma relação muito próxima com o Barão de Maruim, com os políticos da época. Eu estudei também um pouco da sua família, da dinâmica familiar, da sua filha, Eufêmia Pinheiro Guerra, que casou com outra família importante. Então, eu acabei estudando um pouco desses laços de compadrio, de matrimônio, com vistas a entender essa dissipação da riqueza que acabou sendo a marca das famílias no século XIX. O José Narboni também, o argelino negociante, eu acho que você mencionou também na sua dissertação. Mencionei, o trabalho dele em São Cristóvão, né? Porque de São Cristóvão ele veio para Aracaju, foi um grande edificador, aqui em Aracaju, assim como tantos outros negociantes, homens ricos, que investiram aqui na capital. E então Aracaju nasceu sob o signo do progresso. Então, existia essa pulga atrás da orelha com relação à sua salubridade, né? Eu hoje diria que nasceu sob duas égides. O progresso era o projeto, mas a realidade foi a pandemia. Porque no 7º mês, né, foi março, abril, maio, junho, julho, agosto. A partir de agosto, a pandemia paralisou as obras de Aracaju e, para piorar a situação, o presidente faleceu no auge da pandemia, em outubro, mas não foi por cólera, ele foi por uma espécie de febre, chamam febre palustre, assim, genericamente. Por que não foi por cólera? Porque ele foi tratado, isso eu quero até esclarecer, porque muita gente tem dúvida e tal. Ele foi tratado por 5 médicos. Um dos médicos era um amigo dele que levou daqui de Aracaju, eu tenho uns nomes, mas agora eu não lembro. É Antônio Ribeiro, o doutor Antônio Ribeiro levou ele foi para a estância e lá ele se encontrou com o Antônio Ribeiro, que era médico dos coléricos. Então, o Antônio Ribeiro conhecia, todos os médicos conheciam há séculos os sintomas do cólera.
eles tratavam de coléricos. E o Inácio Barbosa, ele não teve nenhum sintoma característico do cólera de agosto, quando ele adoeceu, até outubro, 5 de outubro, quando ele falece. Então, é uma falácia dizer que eu vejo livros, às vezes, eu vejo pessoas no turismo falando que o fundador da cidade morreu porque a epidemia de cólera e tal. Por coincidência, foi no auge da epidemia, mas não foi por cólera. Sim, Bruna, Sérgio da Silva Rocha está aqui lhe perguntando. Santa Casa de Misericórdia, eu acho, aí ele disse que falhou a net dele, e eu queria acentuar o seguinte, como eu falei, a Santa Casa, eu acho que ele perdeu essa parte, acho que falhou, a net. A Santa Casa de Misericórdia de São Cristóvão, ela não tinha uma estrutura para curar os coléricos adequada, porque ela suportava poucos doentes, já existiam os doentes da prisão, já existiam os doentes pobres, com outras doenças, e os coléricos eram tratados em enfermarias improvisadas, por isso, mas então não tinha uma estrutura hospitalar. Sergipe não tinha estrutura hospitalar. Isso causou um boom nas mortes de Sergipe, porque a estrutura hospitalar era menor de Aracaju, de São Cristóvão, de todas as cidades, em relação à Bahia, por exemplo. Salvador e região ali de Santo Amaro tinha uma estrutura melhor, até porque já tinha sido capital, uma cidade mais urbanisticamente desenvolvida. Mesmo assim, o tratamento era ineficaz porque não se sabia o agente etiológico, né, que era o vibrião. Pensavam que era um miasma. Repito. Pode continuar. Sim. Amâncio, teve uma pergunta também da Joelma Dias, que é a nossa vice-presidente da Ampul, e ela pergunta qual foi o perfil das pessoas mais atingidas pelo cólera e quais as cidades mais atingidas em Sergipe. Olha, sobre perfil não era indistinto, não tinha assim um perfil, até como eu falei. Por quê? Porque o que se dava ao doente, ao infectado, era o que ele não precisava, que era água. Entendeu? A água contaminada, isso foi na Europa, na Ásia, no Brasil, no mundo. Foi uma pandemia mundial, matou milhões e milhões de pessoas. No Brasil, oficialmente, o governo quis diminuir já era precária a contagem, o governo diminuiu mais ainda, chegamos a 200 mil, você imagina. Coloque aí mais 200 mil, cerca de 400, 500 mil mortos, com certeza, sem nenhuma dúvida. Mas não temos os dados oficiais, os dados oficiais são 200 mil. Em Sergipe, nós tivemos 15 mil pessoas, 15.122. O Barão Maruim foi preciso, 15.122. Agora, Santa Rosa e Maruim não mandaram os relatórios. E além disso, os enterramentos que não foram contabilizados, diversos enterramentos. Agora, sobre um perfil, não houve por conta disso. Falta de um agente etiológico, como nós temos hoje, que é a Covid, que é o vírus, né? Da Covid, e por isso todas as pessoas indistintamente eram contaminadas, adoeciam e morriam. Poucos sobreviveram, a mortandade era muito alta. Mais que a Covid, viu? Porque percentualmente a Covid ela não mata tanto. Se você ver o percentual de morte da Covid, fica entre 6% e 7% da população. Claro que tem lugares que vai chegar a 10%, pode chegar, mas a média mundial de morte por Covid é relativamente baixo em relação às pandemias, como, por exemplo, a gripe, o cólera, febre amarela, por conta de todas essas condicionantes que nós já falamos aqui até agora, né? Então é isso, a resposta não tinha... Com certeza. Então, Amâncio, para fechar, se não houverem outras perguntas aqui dos nossos seguidores, eu queria que você falasse um pouco mais da sua publicação mais recente, né? Eu vi que você publicou um capítulo na obra No Rastro das Províncias, as epidemias no Brasil oitocentista. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse capítulo. Bom, esse capítulo foi um convite, eu achei assim, inesperado, para mim foi um orgulho ser selecionado, né? Não foi uma seleção oficial, foi um convite da professora Tânia Pimenta, da Fundação Oswaldo Cruz. Ela viu meu trabalho na internet, lá em Campinas, e me convidou por via online. Eu fiquei assim, sem saber, não sabia nem o que dizer, que eu não esperava esse convite. Para mim foi um prêmio.
E eu estou muito orgulhoso de participar daquele livro, porque ali foi uma seleção muito árdua, é um trabalho muito árduo, porque eu lembro que a revisão daquele trabalho, a gente enviava, a revisora foi, eu quero parabenizar a revisora foi minuciosa, competente, profissional, eu nunca tinha participado de uma edição tão profissional como aquela. Então, isso me deixa contente, mas eu confesso que eu fragmentei minha dissertação em vários artigos. Ali foi um capítulo de livro, eu publiquei 2 capítulos ou parte de capítulos na revista do Instituto Histórico, tem lá a Geografia da Morte, tem dois artigos que eu consegui publicar na revista do Instituto, em algumas revistas fora de Sergipe. Então eu fragmentei, eu não publiquei um livro, mas publiquei fragmentos do livro. E confesso que eu estou, há um tempo que eu estou fora dessa área da história das doenças e da saúde pública. Eu confesso, porque há 10 anos, mais de 10 anos, né, 2007, já são quantos anos? 13 anos, sei lá, por favor, façam as contas aí que agora, enfim, desde 2007 que eu estou trabalhando com o turismo. Não que o turismo não tenha sua área sobre doenças, né, provocadas por migrações ou por contatos turísticos. Tem, mas esse não é o meu tema no turismo. Então eu tenho publicado mais atualmente sobre patrimônio cultural, sobre atrativos turísticos, mas tudo com base no olhar de historiador, não com o olhar do turismólogo, porque eu não sou turismólogo. Eu sou professor de história nos cursos de turismo. Então, essa é a minha pegada hoje, para quem quiser conversar mais, né, sobre outros assuntos. Mas eu fico muito feliz em sempre voltar a esse trabalho, que para mim foi assim uma vitória, abrir um campo. Né? Não vou dizer que eu abri, mas eu botei uma chavezinha lá para abrir esse campo da história das doenças. É isso, não sei se... É muito, muito bem. Então, professor Amâncio, eu estou muito satisfeita com a nossa transmissão de hoje. Eu acredito que nossos espectadores e seguidores também ficaram muito satisfeitos, porque Obrigado. foi uma fala muito objetiva, muito esclarecedora, e esse paralelo que você fez entre o ontem e o hoje, né, falando do Covid, que é um tema que não sai da nossa cabeça. Infelizmente, nós estamos vivenciando, e como historiadores é curioso participar, de certa maneira, de uma pandemia. Eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que meu objeto viraria realidade, ou seja, uma pandemia. Eu também pensei isso, Bruna, assim que a pandemia começou, eu disse, nossa, eu estou vivendo um tempo, assim, semanas depois caiu a minha ficha, eu disse, nossa, eu estou vivendo um tempo parecido com o que eu estudei, e que loucura isso. Eu nunca imaginei que eu ia vivenciar uma pandemia. E, de certa forma, estimula os historiadores a pesquisarem também mais sobre a história social, cultural das doenças, porque eu acho que é uma área que carece ainda de muitos estudos. O seu trabalho veio para preencher essa lacuna, mas que nós precisamos ainda de trabalhos que contemplem o estudo das doenças, da mortalidade e morbidade. Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui no Diálogos. Tenho certeza de que foi muito, muito esclarecedor para todos que acompanharam. E só lembrando, antes de nós encerrarmos a live, esse encontro, lembrando que na próxima semana nós vamos ter mais um Diálogos Sergipanos, no dia 27 de agosto. Dessa vez nós vamos ter a participação da professora Joelma Dias, que é a nossa vice-presidente, junto com o professor Mozart. E o tema vai ser Mulheres Negras em Movimento, Táticas, Solidariedades, Resistências e Lutas no Contexto Sergipano. Mais um bom tema vindo aí para a discussão. Então é isso, professor. Agradecer e passar por essa pandemia bem, com saúde, em paz. E é isso. Muito obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade, o espaço, e espero que vocês continuem com esse trabalho que divulga nossa historiografia, nosso trabalho, nosso campo historiográfico. E isso é importante, sobretudo agora, com a profissionalização do historiador. Um abraço em todos e estou aberto aí para à disposição. E só reforçando o convite também, nós estamos aí realizando o 7º encontro estadual de história da AMPU, né? Então, já vamos abrir inscrições para apresentação de trabalhos. Então, aqueles que tiverem interesse em apresentar comunicações orais no nosso evento, será muito bem-vindo. Será um evento online, né, que vai ser realizado em outubro desse ano ainda. Por conta da pandemia, infelizmente,
o evento presencial teve que ser cancelado, então estamos nos adaptando a esse novo momento. Então é isso, certo. Agradeço a todos que participaram dessa transmissão. Professor Manso, tenha uma boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima semana, né? Tchau, tchau. Um abraço, tchau.